Oi, pessoal. Oi, Jéssica. A gente está entrando agora na nossa segunda semana do nosso curso de formação missionária. Essa última semana que passou foi muito boa. E a gente vai ter agora a nossa segunda exposição. E o nosso expositor dessa semana é o Arthur Costa. Ele é formado em Teologia e Ciências Sociais, é mestrando em Ciências Sociais pela UFJF, pastor da Congregação Batista em Taboleiro, Minas Gerais, e casado com a nossa obreira Karen Aquino. Vamos lá ver? Olá, eu sou o Arthur. É um prazer poder estar aqui para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus com vocês, nesse curso que vocês estão realizando pela Aliança Bíblica Universitária. E hoje nós vamos estar refletindo, meditando um pouco acerca de algumas passagens do livro de Esdras e Neemias, falando um pouco sobre como lidarmos com a oposição. A oposição ela sempre será presente, provavelmente na grande maioria dos momentos da nossa vida em que nós estivermos realizando algo pela obra de Deus. E é importante a gente entender e tirar algumas lições para a nossa vida. Espero que vocês estejam bem nesse momento de caos que a gente tem vivido, de instabilidade, que Deus possa estar cuidando mesmo de cada um de vocês. Nós vamos trabalhar alguns capítulos dos dois livros de Esdras e Neemias. Nós vamos lidar basicamente com o capítulo 4 de Esdras, que é onde a gente vai ter ali a oposição que se levanta contra Zorobabel. E no livro de Neemias, o capítulo 4 e o capítulo 6, onde nós temos a oposição que se levanta contra Neemias. São dois momentos distintos, bem diferentes, da história ali do pós-exílio, do retorno dos judeus para a Babilônia. São duas levas diferentes e contextos diferentes. E, inclusive, o momento de Neemias é um momento que possui alguns resultados do que se desenrola na primeira leva ali, que é a de Zorobabel. Então a gente vai também entender um pouco disso. Eu acho que isso é importante para a gente poder interpretar bem o texto e conseguir tirar lições preciosas desses dois líderes do povo de Deus, e que foram vistos como homens de Deus, e que apesar das suas falhas, eles podem nos ensinar com algumas coisas importantes para a nossa vida cristã. No primeiro momento, eu acho que a gente pode situar historicamente o que está acontecendo aqui nesses capítulos. Eu não vou ler os textos, porque acredito que vocês já fizeram isso, e são textos também longos, mas o livro de Esdras ele começa com o retorno de alguns israelitas, de alguns judeus do Império Babilônico, que agora já era Império Persa. E essa primeira leva ela vem com um príncipe chamado Sesbazar. Ele é um descendente de Davi, da dinastia de Davi, da família de Davi, e ele rapidamente é sucedido por Zorobabel, que é um parente da família também de Sesbazar. E esse Zorobabel, junto com um sacerdote, que é Jesus, eles retornam para a cidade de Jerusalém, que estava bastante destruída, completamente destruída, e esse retorno eles vêm e desejam ali reconstruir a cidade, e a começar do templo e depois, com Neemias lá no futuro, da cidade toda como um todo. Aqui é importante a gente entender que quem volta do exílio são pessoas que eram nobres em Israel, eram nobres da família de Judá e de Benjamim, que eram as duas tribos reais, tanto a de Benjamim com o rei Saul, tanto a de Judá com o rei Davi. Eram famílias que se enriqueceram muito, se tornaram nobres dentro da história de Israel, e que apoiavam o reino do sul,
que era o reino davídico, né, da herança davídica, sendo que o norte ele foi, na cisão ali com Roboão, que era filho de Salomão, o norte ele foi tomado por Jeroboão, e que não tinha nada a ver com Davi, não era nenhum descendente de Davi, e os reis, né, do reino do norte foram reis que não tinham linhagem davídica. Então foi realmente uma disputa de pessoas que desejavam o poder ali do reino do norte e foram matando umas às outras, né? Há vários casos de emboscadas, armadilhas que foram feitas ali. O reino do norte ele já havia sido destruído pelo Império Assírio, que veio antes do Império Babilônico. As pessoas que viviam ali na região do norte, né, o norte de Jerusalém, eram pessoas que foram criados ali habitações, né, aldeias, em que você tinha uma mistura étnica ali, que foi uma política do Império Assírio. A ideia do Império Assírio era que, misturando diferentes culturas, você quebraria o espírito identitário daquele povo e isso dificultaria aquele povo de se unir politicamente para poder lutar contra o Império Assírio, no caso. Então, é daí que surge, né, uma mistura dos cidadãos do norte, né, de Israel, e eles acabam convivendo, casando e morando junto com pessoas dos vários outros povos no entorno ali dos israelitas, os amonitas, os moabitas, os filisteus, e uma outra série ali, os sírios, né? Uma série de pessoas ali que estavam no entorno do povo de Israel, principalmente da região ali mais ao norte. Com isso, esse povo que estava na terra antes das pessoas que estavam no exílio voltarem, essas pessoas elas provavelmente guardavam algo, né, da antiga religião israelita. Então eles adoravam o Deus Yahvé, né, o Deus de Israel, mas muito provavelmente eles trouxeram várias práticas e talvez até algumas crenças do povo, né, dos povos com os quais eles também moraram, né, com que eles estavam habitando juntos. E aí retorna essa leva do exílio, né, esse povo nobre, quem fica ali em Jerusalém especificamente, na parte do sul são os pobres, então você tem ao norte as pessoas que foram tomadas pelo Império Assírio e misturadas ali, e na parte sul também ficou pessoas, e eram os mais pobres, as pessoas que não tinham nenhuma nobreza, e elas simplesmente ficaram ali largadas numa cidade completamente destruída, completamente acabada. Essas pessoas, então, elas tiveram que sobreviver literalmente no meio dos escombros, né, ali no meio daquela destruição toda, e ficaram durante todos os 70 anos do exílio ali. E é importante pensar que quem foi para o exílio, e a gente tem a profecia de Jeremias que mostra isso, Deus abençoou esse povo do exílio e eles foram prósperos lá. Então, muitos judeus no exílio, eles se tornaram grandes comissários, pessoas, cargos políticos importantes. A gente tem o exemplo do profeta Daniel, que era muito importante no Império, tanto no Império Babilônico, depois no Império Persa. Provavelmente muitos judeus ficaram ricos, tiveram posses, propriedades no exílio. Eles se tornaram então um povo ali bastante notável, e essa notabilidade, né, dos judeus é muito visível, porque entre o livro de Êxodo e Neemias a gente poderia dizer que há ali um espaço temporal que acontece no livro de Esther, e a ponto de um dos generais, né, de Assuero, que era o rei persa, odiar profundamente, né, até um espírito antissemita ali muito forte contra o povo judeu, exatamente porque o povo judeu estava se dando muito bem dentro do império, né? Então, esses judeus que vêm do exílio são judeus que têm uma vida boa e eles estão vindo para a terra para poder realmente retomar um passado, né? Um passado até talvez mítico que eles tinham do Templo de Salomão, do Reino Davídico. Então eles retornam e aí eles encontram um lugar completamente destruído, o templo basicamente. Os historiadores, né, os estudiosos bíblicos, talvez alguns dizem que a destruição do templo foi
foi mais por um incêndio e uma destruição dos ornamentos do templo do que da estrutura do templo em si, mais a parte de madeira que foram destruídas, né? As pedras, elas ficaram mais ou menos intactas, chamuscadas, mas intactas. Então, o templo estava devastado, ele não tinha nenhuma beleza, né? Ele estava destruído, mas mais nesse sentido. E a cidade, os muros foram completamente derrubados e provavelmente as casas que ele tinha, né, eram escombros, né, e as pessoas vivendo ali. Então eles chegam com pessoas muito pobres vivendo ali e com as pessoas do norte misturadas, né, de se dizendo israelitas, mas vivendo com vários outros povos. Então, é nesse momento que Zorobabel ele chega então com Jesua, né, que é o sacerdote, e volta, né, para ali. É importante, né, essa importância do templo. A primeira coisa que eles querem restabelecer é o templo, porque se a gente vê os primeiros capítulos, né, do livro de Esdras e o relato de quem volta, a grande maioria das pessoas que retornam são levitas. Há um grande número de sacerdotes, né, há um grande número de pessoas que trabalhavam na adoração. Então essas pessoas, elas dão um grande valor ao espírito religioso, né, à adoração no templo, exatamente por conta disso, porque eles eram os responsáveis por isso, as famílias deles eram responsáveis por isso, né, no tempo pré-exílio. Então, quando eles retornam, eles têm esse objetivo muito grande. E aí acontece algo que muda, né, muito do que a gente está lendo ali no livro de Esdras, que é Zorobabel, ele intenta, né, reconstruir o templo, ele lança os pés, né, o fundamento, a fundação do altar. Primeiro começa pelo altar, eles reconstruem o altar e voltam a fazer sacrifícios. A gente vê que é uma leva grandiosíssima de sacrifícios, exatamente porque eles eram sacerdotes. E eles também jogam os fundamentos do templo como um todo. E aí, a partir disso, eles vão querer retomar essa construção do templo. Isso é fruto, né, de uma ordenança de Ciro, que é movida por Deus, né, claramente, e manda eles de volta, e eles têm esse aval do imperador para fazer isso. E aí surgem, né, os chamados inimigos, né, de Judá. Que na verdade, no início eles não eram inimigos, o texto mostra isso, que na verdade eles apenas oferecem ajuda, porque eles reconstruindo o templo e falam, a gente quer ajudar também. Né? E a maioria dos comentaristas, né, concordam que esses inimigos, eles eram os que a gente chama de samaritanos, né? Aqueles que eram do Império do Norte, de Samaria, e que se misturaram com as pessoas, com os outros povos do entorno, e essas pessoas, elas realmente cultuavam o mesmo Deus. Né? Mas provavelmente o motivo da briga que leva Zorobabel a ter a reação que ele tem no capítulo 4, que é, olha, vocês não vão ajudar a gente vai construir o templo sozinho, isso é uma obra nossa, a gente não tem nada a ver com vocês. Vocês não são parte do nosso povo, a gente não tem nada com vocês, a gente não tem que dar satisfação nenhuma, vocês não têm parte com a gente. Essa reação brusca, né, violenta, grosseira de Zorobabel, muito provavelmente foi por conta exatamente das diferenças étnicas e religiosas que existiam entre esses dois grupos. Né? O grupo do sul, que volta do exílio, provavelmente, né, reconhecia que o grupo do norte ele tinha práticas muito estranhas. E com isso, eles achavam que a religiosidade do povo do norte era uma religiosidade pagã ou muito paganizada, sincrética e má. A grande parte dos comentaristas mais antigos, né, eles têm uma visão de que foi boa a ideia de Zorobabel por conta de evitar um sincretismo, uma mistura, né, que macularia a religião judaica. Mas eu particularmente acho que o texto ele nos mostra algo diferente. Primeiro, que eu acho que é uma ingenuidade pensar que o povo de Israel, ele não também, o povo de Israel, que eu falo, o povo de Judá e Benjamim, que estavam no exílio, é muita ingenuidade pensar que a religião deles também não foi influenciada pelos povos pagãos. Eu acho que Crônicas e Reis são contrastes que nos mostram isso claramente, né?
Quando, por exemplo, é citado a questão do censo feito por Davi, o relato de Reis diz que foi o Senhor Deus que tocou no coração do rei para fazê-lo. E no relato de Crônicas já é a figura de Satanás, uma figura de alguém mau. E essa figura ela não existia no tempo pré-exílio, essa figura foi tomada exatamente dos povos, né, com os quais Israel teve contato no exílio, principalmente os mesopotâmicos, que tinham a figura de um mal, um ser maléfico, né? Então, é ingenuidade pensar isso também, que aqui a gente está falando de uma questão de uma pureza religiosa, que essa pureza ela não existe. A gente a nossa espiritualidade ela é sempre cultural, ela sempre está em contato com aquilo com que nós estamos vivendo. E não necessariamente isso é um problema, esse é o pecado. E eu acho que o que mostra isso primeiro, o problema e que levou ao embargo, né, essa oposição que se levanta foi por conta disso. Os samaritanos eles foram impedidos de ajudar os judeus, né, os povos de Judá e Benjamim a construir o templo, então eles se levantam com uma oposição e aí começam a atrapalhar o povo de Israel. Obviamente, o fato da postura de Zorobabel não justifica a atitude dos samaritanos, de forma alguma. Mas essa oposição, esse problema que surge, nos mostra algo muito importante, que é a primeira lição que a gente pode tirar. Toda oposição, ela nasce quando uma das partes, ou todas as partes, estão fora da vontade de Deus. Elas estão em desacordo com aquilo que Deus quer para o seu povo. É nesse momento que as inimizades elas acontecem, né? Se a gente lembrar quando Paulo fala aos Efésios sobre a unidade na fé, ele fala, é um só Espírito, um só mediador, Jesus Cristo, né? Por quê? Porque quando isso é quebrado, quando as pessoas tomam outras coisas, outros espíritos, né? Há a oposição, surgem inimizades, surgem brigas, né? E a gente não consegue superar as barreiras que existem entre nós, e que Paulo bate massivamente nas suas cartas, principalmente em Efésios, quando ele vai falar de que a igreja é uma nova humanidade onde gentios e judeus estão unidos. Ou seja, o problema, principalmente à luz do Novo Testamento, não é uma pureza étnica, né? Mas sim uma pureza moral e uma pureza espiritual. E essa pureza espiritual, ela não estava ligada ao sangue, né, de quem era de Judá e Benjamim, de forma alguma. Não é à toa que a reconstrução do templo, né, o altar é reconstruído, mas o templo não, e ele é parado. Por quê? Porque os samaritanos mandam uma carta para o reino da Pérsia e o rei manda parar. Por quê? Porque aquela região é uma região bastante complicada e ali era onde houveram muitas rebeliões. Então o rei ele ouve, né, o questionamento dos samaritanos, né, a intriga dos samaritanos e manda parar tudo. E há um período de 20 anos em que o templo ele fica parado, ele não é mais reconstruído. Não foi por culpa, né, apenas da oposição, foi culpa do próprio desleixo dos judeus. O capítulo 5 nos mostra isso, quando o profeta Ageu e Zacarias se levantam para poder pregar para o povo, e eles vão falar, olha, vocês construíram casas para vocês, fizeram negócios, estão com a vida boa, plantaram, estão colhendo, e vocês não estão nem aí para o templo. Vocês abandonaram a obra do templo. Então, não era culpa dos samaritanos, né, da oposição em si. Na verdade, tanto os samaritanos, pelas intrigas, né, o movimento maldoso que eles fazem contra os judeus, mas também os próprios judeus, né, os próprios descendentes de Judá e Benjamim, eles também estavam com a sua espiritualidade completamente prejudicada, com a sua vida, o seu compromisso com Deus, porque o compromisso com a obra do templo é o compromisso com Deus, é a dedicação com Deus. Eles estavam dedicando muito mais tempo à sua vida privada, aos seus interesses, aos seus negócios, do que a Deus, né? Então é esse o ponto, é que o povo estava deixando Deus de lado, né? Então a questão não era uma pureza étnica, não era uma pureza religiosa, mas era uma pureza espiritual e moral. O grande problema do povo de Judá e da não construção do templo, então, era a falta de santidade do povo. O povo não estava comprometido em construir o templo, porque não estava comprometido com o próprio Deus. Isso nos mostra uma coisa. Muitas vezes, quando nós lidamos com a oposição, a nossa reação natural e espontânea é fazer algo que nunca dá certo, principalmente para aqueles que são crentes em Jesus.
que é lidar com a oposição segregando, a partir da segregação. Quando nós não concordamos com alguém e estranhamos, né, o jeito de ser de alguém, principalmente na obra do Senhor, é algo, quase um reflexo, né? Nós atacarmos o outro, né? A segregação, ela é isso. Ela é colocar o outro à parte, num grupo que não é o seu, com o qual você não se identifica, para permitir que você possa atacá-lo, para permitir que você possa destruí-lo, para permitir que você se sinta, né, à vontade de escorraçá-lo mesmo, né? Por quê? Se você diz que ele é do mesmo grupo que você é um corpo com ele, você não vai, você não se sente no direito, na legitimidade, né, de ofender ou de atacar ou de dizer que está errado. Por quê? Porque ele é alguém do seu mesmo grupo. Então, geralmente, quando nós lidamos com a oposição, nós praticamos a segregação. E a gente coloca as pessoas em grupos, né? Não, aqueles ali... É por isso que é muito comum no meio cristão, quando as pessoas não gostam de algo, elas dizem que é algo do diabo. É por isso que elas falam que fulano fulano não é crente, fulano talvez é liberal, fulano é não sei o quê, porque é muito mais fácil colocar a pessoa num grupo que não é um grupo com o qual eu me identifico, para poder atacá-lo, para poder escorraçá-lo. Foi isso que Zorobabel fez com os israelitas, né, com Jesus e os israelitas, com os samaritanos que foram oferecer ajuda. Só que a segregação, ela gera muros, né? Ela gera inimizades que são dificilmente depois reconciliadas, né? E ela não resolve o problema. O problema não era isso. O problema não necessitava de mais segregação. A gente vai ver que essa segregação vai gerar inúmeros problemas para Neemias depois, e isso vai escalonar para aquilo que a gente vê lá no próprio Jesus, né, no Novo Testamento. A solução não era essa. A solução para a oposição é lidar, né, de forma como Jesus lidou. Eu acho que o melhor texto para nos mostrar isso é o texto de Jesus com a mulher samaritana. Porque Jesus e a mulher samaritana é a mesma situação, né, vamos dizer assim, metaforicamente, entre Zorobabel e os judeus ali com os samaritanos. Ok, Jesus disse para a mulher samaritana: olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, mas vocês podem adorar conosco, vocês podem conhecer a Deus, né? E Jesus, ele prega para aquela mulher e ele leva aquela mulher à conversão, ele convence aquela mulher do seu pecado. E olha que interessante, né? A segregação, ela coloca o outro num grupo do qual você possa atacá-lo, então você se coloca num lugar superior. Jesus, ele faz o contrário, ele se humilha, ele vai ao encontro da mulher samaritana, ele se coloca, né, numa posição abaixo. Isso é muito difícil. Quando há oposição, quando a oposição se levanta contra nós, a nossa reação é sempre querer botar o salto alto, né? Por quê? Porque a gente não quer se sentir ridicularizado, a gente não quer se sentir diminuído, a gente não quer se sentir desprezado. Mas Jesus nos ensina que a melhor forma de lidar com a oposição é se humilhando, é servindo, é se colocando à disposição do outro para convencê-lo, para pregar a ele, para exortá-lo, para conseguir mudar, né, levá-lo à conversão. E é isso que Jesus fez com aquela mulher samaritana. E é interessante porque não foi apenas aquela mulher samaritana, mas toda a cidade que aquela mulher estava se converte a Deus e se arrepende dos seus pecados e conhece o Deus verdadeiro. E com isso, eles não são mais inimigos de Jesus e dos judeus, mas agora eles podem adorar junto com o povo santo. É isso que Jesus fez. E é isso que talvez Zorobabel deveria ter feito. E depois da pregação de Ageu e Zacarias, consegue-se fazer isso porque o povo retorna à construção e reconstrução do templo. E olha que interessante. Lá no capítulo 6 de Esdras, no versículo 21, nós temos algo muito interessante. Eu vou estar lendo esse texto para você ver. Diz assim, olha: assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa. Então eles construíram o altar, construíram o templo, né, depois de 20 anos de parado da volta de Zorobabel. Então eles voltam, e interessante, Zacarias e Ageu dizem que Zorobabel e Jesus são servos de Deus para a reconstrução do templo, ou seja, apesar do erro deles, eles ainda são servos de Deus, né? Eles continuam, terminam, celebram a Páscoa, consagram o templo, celebram a Páscoa,
juntamente com todos os que, se unindo a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. Quem eram esses que, unindo-se a eles, haviam se separado das coisas impuras dos gentios? Não eram os exilados, porque os exilados já foram citados. Eram os samaritanos. Os samaritanos que se converteram, que resolveram o verdadeiro problema, que era a imoralidade, que era a idolatria, que era uma falta de comprometimento com Deus, assim como os judeus também resolveram esse problema com a pregação de Ageu e Zacarias. Juntos eles puderam celebrar a Páscoa, eles puderam adorar a Deus. A segregação nunca é a solução para a oposição, mas sim o serviço humilde para levar o próximo à conversão. Quer ver? Sempre tem alguém na família de quem você não tolera muito. E aí, o que nós fazemos? Nós segregamos. Ah, não vou falar muito com aquela pessoa, não. Faz uma coisa, coloque-se diante de Deus e pede a Ele forças para você, ao invés de segregar, se colocar ao serviço humilde daquela pessoa. Eu tive essa experiência com meu pai. Eu tinha muitas divergências com meu pai, né? Meu pai pensava de uma forma, eu pensava de outra completamente diferente. E no determinado momento eu vi que eu estava perdendo o vínculo com meu pai. E eu resolvi que eu nunca mais iria discutir com meu pai. Então eu deixava meu pai falar tudo o que ele queria, e eu aguentava, e eu servia, né? Aquilo que eu podia ajudar, servir meu pai, eu fazia. E olha, eu perdi meu pai no início desse ano, e não me arrependo. Os últimos anos, depois dessa decisão que eu tive, né, eu acredito que foram 5 anos atrás, foram os melhores anos com meu pai. Eu pude viver com ele momentos maravilhosos, eu pude servir o meu pai. E quando Deus levou ele, eu falei com Deus, olha, eu louvo ao Senhor, porque tudo que eu podia fazer pelo meu pai, eu fiz. Eu tenho certeza, né? A última conversa que eu tive com meu pai foi a prova, né? De que ele me amava, eu o amava, e a gente pôde viver uma vida ali de afeto, apesar de todas as diferenças que nós tínhamos, uma vida de amor e de carinho. Por quê? Porque eu não segreguei. Eu coloquei à disposição, não por mim, por Deus, pelo seu poder, mas eu fiz isso. A segregação nunca é a solução para a oposição, mas é o serviço com humildade. Né? O desejo de se colocar junto do lado para a conversão, colocando Deus ali no ato, né? De converter, de convencer, de lidar com aquele que se opõe. Depois nós temos então um desenvolvimento, né? Nós vamos então para o livro de Neemias. E no livro de Neemias a gente tem um momento um tanto diferente. Neemias, ele já é o último momento, né, dessa volta do pós-exílio que é citado nos livros de Êxodo e Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei, ele volta a mando do próprio rei, né, que aqui já é, muito tempo depois do rei Ciro, né, provavelmente várias décadas depois de Zorobabel. E Neemias, ele sabe que o templo já foi reconstruído, mas a cidade ainda está destruída. As casas já foram reconstruídas, mas o templo também, mas os muros da cidade ainda estão derrubados, né? E isso é um sinal de grande humilhação para uma cidade, porque significava que aquela cidade não tinha capacidade de resistência, aquela cidade ela não tinha proteção. E esse era um dos motivos, né, de provavelmente Neemias estar triste. Por quê? Porque provavelmente o povo de Israel era fruto de muitos saques. Né? Havia ali provavelmente muitos saques, muita violência. Por quê? Porque não havia um controle de quem entrava e de quem saía. Então isso era um problema muito grande ali para a cidade de Jerusalém, principalmente. Neemias, ele se coloca, né, diante de Deus para poder reconstruir os muros, né? O livro de Neemias, ele termina de uma forma muito incômoda, né? Porque você vai lendo e dá uma sensação que o próprio Neemias entendeu de que ele não conseguiu chegar onde ele deveria chegar, ou que talvez o fim, né, daquilo tudo que ele lutou não foi o melhor possível. Mas apesar disso, e eu acredito que é muito por conta das políticas que Neemias, principalmente das políticas étnicas segregatórias, né, que Neemias e o povo faz para com os samaritanos principalmente, o Neemias, ele talvez é um bom exemplo de como lidar com a oposição. A oposição de Neemias é um tanto diferente. Ela é uma oposição incrédula. Ela é uma oposição que debocha de Deus.
ela é uma oposição não como os samaritanos da época de Zorobabel, que adoravam esse mesmo Deus, mas apesar de terem falhado, de terem feito várias intrigas, né, com o povo de Israel, mas a oposição aqui, principalmente na figura de Sanbalat, Tobias e Gesem, é uma oposição que caçoa de Deus. Quando ela caçoa de Neemias e o povo, ela caçoa de Deus. E isso, né, a gente poderia talvez pensar que é uma oposição fora do povo santo. Né? Se a oposição de Zorobabel era uma oposição de alguém que ainda teme ao Senhor, mas que talvez tenha coisas estranhas, né, problemáticas aos nossos olhos, aqui talvez, né, Sanbalat, Tobias e Gesem seja uma oposição incrédula, uma oposição que não tem nada a ver conosco. Mas basicamente a oposição ali que se levanta contra Neemias tem um objetivo. Eles não querem que Neemias consiga terminar a obra de reconstrução dos muros. E por quê? Porque se o povo conseguisse construir a cidade de Jerusalém, provavelmente ela já era uma cidade que já fazia uma transação econômica muito boa. É muito estratégico, né, Jerusalém. Ela é uma cidade que é quase uma ponte entre o norte e o sul, entre o Egito, né? Ela é quase que uma ponte levadiça, né? Que você pode levantar e tirar se você controla ali aquela posição. Então, Jerusalém então, é essa cidade estratégica, né? E tem um outro ponto também importante, que é Neemias, ele era do conhecimento das pessoas, né, daqueles líderes da oposição e também dos habitantes de Jerusalém, que ele era alguém muito estimado no Império Persa, né? Então ele era copeiro do rei. O copeiro era quem provava tudo que o rei tomava e comia, porque é óbvio, né, ele é o cara mais importante, né, do poder, da figura do Império. Então, toda e qualquer tentativa de sublevação, de golpe, ela implicaria em matar, né, o imperador, porque o governo do imperador era vitalício, né, as dinastias e os impérios, eles eram vitalícios, enquanto a vida da pessoa durasse. Então, assassinato por envenenamento, por coisas que se come, né, até mesmo alimentos estragados, né, eram coisas que eram fatais, talvez, para esses monarcas, né, para esses governantes. Então o Neemias ele tinha essa importância e isso dava, além de alguém que era de confiança do rei, dava um contato pessoal entre o rei e o imperador, né, a ponto de, lá no início do livro de Neemias, né, Neemias ele está abatido fisicamente, o semblante dele está abatido, e o imperador olha para ele, né, olha e percebe isso, né, e ele pergunta. Isso é algo que talvez a gente ache bobeira. O imperador reparou na cara de Neemias que ele estava triste, mas o imperador ele tinha muita coisa para se preocupar, e se preocupar com o semblante do seu copeiro talvez não é algo, né, que um imperador faria. Isso mostrava que existia muito mais do que uma relação fria, burocrática entre Neemias e o imperador. Realmente ele era alguém estimado, né, pela pessoa do governo. Então, isso era de conhecimento das pessoas e ele vai para Jerusalém como alguém que é de confiança, né, desse imperador, do Império Persa, e que provavelmente vai dificultar toda e qualquer tentativa local, dos arredores ali dos outros governantes, de fazerem alguma coisa contra o Império, por essa fidelidade, essa lealdade que Neemias tem por conta dessa confiança que ele tem com o Império. Então, isso levou, né, a oposição a se levantar contra a reconstrução, né, dos muros de Jerusalém, e essa oposição então tenta embargar a obra. E aí, eu acho que Neemias ele reage de uma forma bem diferente da de Zorobabel. É claro que a situação é diferente, né, como eu disse no início, isso implica em soluções diferentes, em formas diferentes de lidar, e é claro também que Neemias é uma pessoa diferente de Zorobabel, num outro contexto histórico, mas alguns pontos, né, da forma como Neemias lida com a oposição são muito ricos, né, e muito bons mesmo para nós, assim, como bons exemplos. E eu acho que, nesse sentido, Neemias ele é um líder a quem nós podemos nos espelhar mesmo, nesse sentido de lidar com aqueles que se opõem a nós. Por quê?
Uma primeira coisa, né, que Neemias faz, Neemias ele coloca a oposição e a forma como ela se levanta contra ele, a reconstrução dos muros, ele coloca isso diante de Deus. E ele trata, né, esse embate não como um conflito dele, mas como algo que ele coloca diante do Senhor para que o Senhor o julgue. E isso é algo muito louvável em todo e qualquer servo de Deus na Bíblia. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a vida de Davi, alguém que eu particularmente gosto muito, o que mais me admira em Davi é essa recorrência que Davi sempre apela para a justiça de Deus. Para que Deus, ele como juiz supremo, como juiz soberano, ele realmente intervenha na realidade. E ele mostra quem está certo e quem está errado. E interessante isso, quando nós fazemos isso, há um grande risco de nós também apanharmos do Senhor, porque nós temos os nossos pecados. Né? Então a oração de Davi, onde ele fala: vê em mim se há algum pecado, né? E corrige-me, né? Me coloque no caminho da justiça. Isso demonstra uma postura de uma fé realmente confiante, de verdadeira, de uma devoção a Deus, porque coloca ele como Senhor do universo e espera dele essa postura. Né? É uma espiritualidade muito prática, muito pragmática, apesar dela aparentar ser uma espiritualidade quase que de um eremita, né? De alguém muito espiritualizado. Muito pelo contrário, é uma espiritualidade que evoca Deus a agir na história, e isso é muito interessante. Os líderes, eles geralmente têm uma tendência a serem muito ativistas e a eles tomarem as rédeas das situações e resolver as situações por eles mesmos. E Neemias não. Quando a oposição se coloca, nos vários momentos que ele relata, ele ora a Deus e fala: olha, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. E o Senhor está vendo, né? E é interessante, ele coloca isso. O Senhor sabe que a zombaria deles não é da minha pessoa. A zombaria deles é contra o Senhor, porque é o Senhor que moveu a gente para essa obra. Então, toda essa tentativa deles embargarem a obra é um cinismo, né, uma ironia deles contra o poder do Senhor, contra o plano do Senhor. Então, é contra o Senhor que eles estão falando, então o Senhor intervém, o Senhor faça justiça, o Senhor julgue, se o Senhor achar que eles são culpados, né? Que é claro que Neemias coloca a visão dele, mas não por isso ele não deixa de colocar nas mãos de Deus a solução do problema. Né? E isso, em momentos de oposição, é algo muito difícil. Né? A gente às vezes quer uma solução imediata, às vezes a gente quer até mesmo vingança. A gente não quer justiça, a gente quer vingança. A gente quer uma catarse do nosso sentimento de indignação. Né? E aí a gente, Deus, né? E aí a gente nem bota Deus, né? A gente já vai e parte para cima, né? Para agressão, seja verbal, seja, né, dentro de si, mas a gente é muito vingativo. Não é justiça. Né? Quando a gente vê as pessoas clamando por pena de morte, isso não é justiça, isso é vingança. Isso é um desejo de ter uma catarse, de lavar a alma. Né? É quando o seu time perde de lavada e aí você quer que ele dê uma lavada no outro time no jogo futuro. Né? Isso não é justiça. Deus é o justo juiz, né? Ele é quem sabe dar aquilo que é devido a cada um. Né? E isso é interessante. Por quê? Porque além de Neemias colocar-se, né, diante de Deus e pedir que Deus intervenha, né, que Deus ele julgue, né, a situação, no versículo 4 é a primeira das orações que tem esse exemplo, né, que ele fala: ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Então, Deus faça, Deus haja, Deus é sempre Deus, sempre colocando Deus na posição de juiz, daquele que julga, daquele que condena, daquele que age, daquele que intervém na história. Né?
E é interessante porque as orações de Neemias dentro desse livro, elas são orações que pedem a Deus justiça, mas são orações também de humilhação, são humilhações de perdão, né? Então, em vários momentos, a gente vê a figura de Neemias pedindo perdão e reconhecendo que o povo de Israel foi para o exílio por culpa deles, por causa do pecado deles. Então Neemias aqui não coloca também diante de Deus como alguém que não reconhece a própria culpa, que não reconhece que a situação na qual eles estão, foi eles que cavaram, foi eles que construíram, né, o exílio, foi eles que se colocaram nessa situação de pobreza, de vexame, né, e de vergonha. Né? Isso não era culpa de Deus, isso não era culpa de Sanbalate, isso não era culpa de Tobias nem de Gesem. Né? Quando a gente vê a oposição, isso também é um movimento às vezes muito natural e espontâneo nosso, é querer colocar a culpa do mundo na pessoa, ou no grupo, ou seja lá em quem for. Né? Aqueles que se opõem, eles levam o pacote inteiro. Né? Tudo aquilo que tem de problema é aquela pessoa. Né? É um movimento nosso quando levanta-se alguém que vai contra a gente joga em cima todos os problemas do mundo, e Neemias não está fazendo isso aqui. Neemias está sendo muito ponderado, muito moderado. Ele está dizendo, olha, a nossa vergonha é culpa nossa. A gente está aqui porque a gente pecou contra o Senhor, a gente quebrou a lei, a gente quebrou a aliança, e o Senhor já tinha falado o que ia fazer com a gente. Mas, Deus, o Senhor está vendo que eles também estão zombando da gente. Faça a justiça do Senhor. É esse sentimento, né, essa postura mesmo espiritual, né, diante de Deus, que é muito legal da parte de Neemias. Realmente um exemplo de alguém piedoso, de alguém temente ao Senhor, porque é alguém que reconhece a sua própria culpa, que é alguém que reflete na sua própria vida, mas também coloca diante de Deus aquilo que acontece consigo e pede para que Deus intervenha de forma justa, da forma como Ele faz. Né? Isso realmente é uma ação, uma atitude que não é espontânea da nossa parte. Né? Ela é uma ação que muitas vezes a gente quer tomar alguma medida e não colocar nas mãos de Deus. Um outro ponto também importante de salientar é a característica dos ataques feitos a Neemias. Várias das tentativas, né, desses líderes, né, Sanbalate, Gesem e Tobias, elas tentavam minar a honra, o ego, ferir o ego, né, de Neemias. Então a gente vê, né, nos capítulos 4 e 6 como que os ataques a Neemias eram ataques à pessoa dele, né, tentando desestabilizar Neemias espiritualmente e psicologicamente. Isso mostra algo muito interessante, a forma como Neemias lida com isso. Primeiro, os ataques, eles não atacam a obra em si, eles atacam a pessoa de Neemias. Se Neemias fosse alguém que estivesse preocupado consigo, com a sua posição, com aquilo que a gente, né, como sociólogo, né, como cientista social, a gente chama nas ciências sociais de status quo, né, que é a sua posição na hierarquia social. Então você tem um determinado conjunto de deveres, de direitos, de privilégios, né, e isso forma o seu status quo, como que você é visto pelas pessoas. Se Neemias estivesse preocupado com o seu status quo, ele teria tomado essas tentativas feitas por esses líderes como ofensas e ele teria tentado solucioná-las, né? Mas é muito interessante a forma como Neemias lida. Ele não se preocupa com esses ataques à pessoa dele. Né? É até interessante porque no capítulo 6, né, que vai falar especificamente desses planos contra Neemias, a primeira tentativa deles olha, a gente sabe, né, do que você está tentando fazer. Ele vai falar aqui nos primeiros versículos, né? Sanbalate e Gesem, né, mandaram dizer a Neemias: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono, né? E porque a gente sabe que você está fazendo aí esse muro e tal, a gente quer conhecer você, quer fazer as coisas e tal. E aí Neemias fala: não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para isso não. Eu não tenho tempo para fazer relações públicas, não. Eu não quero ser popular entre os políticos.
Né? É como o Neemias tivesse falado aqui, eu não estou aqui pela política, eu não estou aqui pela minha posição, eu não estou aqui porque eu quero mandar. Isso é muito característico porque ele nem fica, né? Ele deixa o irmão dele lá no lugar dele e volta para o Império Persa. Neemias não está preocupado com o seu status quo. Né? E ele, por isso para ele, se vão xingar a pessoa dele, vão falar mal dele, não é um problema. Desde que isso não atrapalhe a obra, né? Porque a preocupação de Neemias é essa, o meu problema é com a obra. Eu quero que a obra se conclua, eu quero que a vontade de Deus se cumpra e esses muros sejam levantados. Né? E a honra, né, de Jerusalém, de Israel e do Senhor, ela fica imaculada. Né? Essa é a preocupação de Neemias. E isso é muito exemplar. Porque muitas vezes, né, quando a oposição se levanta, ela nos ataca, né? É um ataque muitas vezes pessoal. E muitas vezes a gente se preocupa, a gente gasta tempo demais com a nossa persona, né, com o nosso status quo. A gente não admite ser jogado num nível abaixo, a gente não se permite ser comparado com os outros. Mas isso talvez mostra a nossa verdadeira preocupação não é muitas vezes com a obra com a qual nós estamos fazendo. A nossa preocupação é com o nosso próprio ego. A nossa preocupação é aquilo que as pessoas vão pensar da gente. Né? E é interessante, né, quando Paulo fala, sou cidadão romano, eu sou judeu, fariseu, treinado aos pés de Gamaliel, piedoso, né, sempre fui piedoso com a lei. Tudo isso é refúgio para mim, tudo isso é lixo. Serve para nada, né? Ou seja, por quê? Porque pouco me importa ser romano, não ser romano, né? Ser fariseu, né? Circuncidado, não interessa. Quiser me chamar de tio Patinhas, eu tô topando. É para o evangelho? É para poder cumprir o meu ministério como apóstolo? Meu amigo, eu vou para cadeia, apanho, me amarra no tronco, me joga na masmorra, não me importa. Eu estou aqui para isso. E Neemias falou a mesma coisa. Neemias falou, querem me difamar, querem arrumar artimanha contra mim? Façam. Eu não vou ficar preocupado com a minha pessoa. Eu tenho uma obra, eu vou cumprir essa obra. Né? Se o meu nome vai ser difamado com isso, o problema é meu. Agora eu vou cumprir a obra que o Senhor me deu. Isso é o que mais importa. Né? É alguém que está muito mais preocupado com a obra do Senhor do que consigo mesmo. E por que ele faz isso? Porque ele colocou Deus como juiz. Se eles estão falando que não é certo da pessoa dele, Deus julgue. Deus faça o que tem que fazer. Deus prove que eles estão mentindo, que eles estão tentando me colocar, né, me jogar na vala, me difamar. Que Deus seja o Senhor disso, que Deus veja, ele fala isso, né? Senhor, veja o esforço que eu estou fazendo para fazer a sua obra. Né? Ou seja, Neemias ele não se importa com a questão da Sanbalate, Tobias, com o que os líderes de Jerusalém estão pensando dele, né? Afinal, eles ficavam contando tudo que Neemias fazia para Tobias. Ele está pouco se lixando. Neemias está preocupado com o que o Senhor pensa, com o que o Senhor acha dele. Né? Muitas vezes, quando nós lidamos com a oposição, a gente se preocupa muito com o que a oposição pensa da gente, com o que as pessoas vão pensar da gente. E a gente talvez perde de perspectiva. Para que nós somos chamados? Qual é a missão que Deus nos deu? Qual é o ministério que nós precisamos cumprir? Um último ponto que eu particularmente acho essencial, né, para lidar com quando a gente está fazendo algo e a gente precisa lidar com pessoas que são contrárias, é ter certeza da nossa convicção. É ter certeza daquilo que a gente acredita, da vontade de Deus para a nossa vida. Ter convicção disso, né? Não ter convicção daquilo que a gente acha melhor. Porque há caminhos que para o homem levam à vida, mas são caminhos de perdição. Né? Então tem muita gente com rei na barriga. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de realmente ter certeza e convicção da vontade de Deus para nós. Isso é um processo, né? Isso é uma perseguição, na verdade. Porque essa certeza, na maioria das vezes, ela não vai ter tão certa assim. Por quê? Porque se você tem certeza plena e absoluta do que Deus quer para a sua vida, você deixa de buscá-lo, você deixa de depender dele. Então, é um processo de busca constante do Senhor, de piedade, se colocar diante do Senhor, humilhando a si mesmo, pedindo para que Ele fale conosco, para que Ele revele seus planos para nós. Neemias, ele poderia ter muito bem olhado para a situação e falado assim, Deus, mas o Senhor mandou eu reconstruir os muros e está dando tudo errado. Os caras não tem nada a ver com a gente, estão querendo nos destruir, né? Então não vou fazer nada não. Neemias poderia ter falado isso, né? Com o crente Nutella. O crente Nutella é aquele que acha que vai fazer a obra do Senhor e Deus tem que
abrir o tapete vermelho para ele, né? Aí no primeiro problema ele fala, tô de mal, Deus me deu essa missão aí, mas não está me ajudando, não está me colaborando, né? Isso mostra uma convicção, uma fé, né? Uma esperança. Paulo gosta de chamar isso, né? Uma esperança daquilo que se crê, daquilo que se espera de Deus. É muito fraca, muito frágil. Né? E isso faz com que você reaja de forma muito agressiva, muito violenta, né, contra os outros, mostrando na verdade uma fragilidade interna. Pessoas reacionárias são pessoas que não têm convicção daquilo que acreditam. Ter convicção, né, uma convicção que daquilo que se acredita é muito importante. Neemias mostra isso. E como que a gente tem convicção? Convicção não é uma questão intelectual. Convicção é uma questão de experiência, de uma experiência que transforma a nossa vida. A nossa convicção no Senhor, a nossa fé, ela não é uma questão intelectual. A gente pode saber muito sobre a Bíblia, muito sobre Deus, muito sobre teologia e ter uma convicção rala, fraca, frágil. O que nos dá convicção do Senhor é um relacionamento com Ele. Ter uma experiência com o Senhor. Ouvi-lo, senti-lo, ver Ele operando através de nós, em nós e por nós. Né? Ver essa experiência que nos enche de convicção. Mais do que atacar a oposição, talvez a gente precise fortalecer o nosso povo. Eu particularmente tenho insistido muito nisso aqui na nossa igreja, porque hoje o mundo é muito plural, né? Essa é a palavra do momento. O mundo pós-moderno ele é plural. Eu acredito que o mundo sempre foi plural em alguma medida. Mas a grande questão é que não adianta querer ficar atacando a pluralidade do mundo. O mundo não vai largar de ser plural. O mundo não vai deixar de fazer coisas que a gente considera nocivas, pecaminosas para nós crentes. Mais do que ficar preocupando com a grama do vizinho, a gente precisa fortalecer a nossa convicção, os nossos sonhos, a nossa crença. A igreja, ela precisa se fortalecer. A gente precisa pensar mais no que nós somos para mostrar para o mundo como se faz, do que ficar querendo dizer para o mundo como o mundo tem que ser, como a oposição ela tem que se portar. Preocupe-se menos com Sanbalate, com Tobias e Gesem. Preocupe-se mais com você, com seus homens, com seu povo, com seus sonhos, com seus planos. Faça eles realmente lutarem pelo Senhor, né? Lembrarem que o Senhor é grande e temível e que eles têm muito a defender. Se as igrejas lutassem por toda a missão que Deus deu para elas, com empenho, com convicção, eu acho que nenhuma oposição seria capaz de derrubar a igreja. Não teria justificativa, né, para nenhum comentário de medo. Ai, nossa, isso está destruindo a igreja. Não, porque o próprio Jesus diz que nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja dele. Né? Pensemos em nós, pensemos em ter piedade, né, em buscarmos o Senhor e aprender com Neemias, esse líder, grande líder do Senhor, que nos ensina muito a lidar com aqueles que se opõem a nós. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra do Senhor, pelos exemplos de Zorobabel, de Neemias, que o Senhor nos permitiu chegar até nós, né, e poder nos ensinar, talvez o mau exemplo de Zorobabel, mas a gente consegue entender o que é importante, e a gente sabe que nós precisamos nos converter, sermos humildes, servirmos humildemente, né, aos outros, né, como Jesus ele disse para a mulher samaritana: olha, eu quero água, eu preciso de você para me dar água. Né, eles colocam humildemente, que a igreja possa ter esse compromisso também de humildade, de serviço. E também venhamos, ó Pai, sermos como Neemias, confiando no Senhor, na sua soberania, no seu poder, um Deus que intervém na história, um Deus que trabalha, que acalma corações, que transforma, Deus, corações e mentes. Que o Senhor seja por nós e com a nossa luta, ó Pai, no nome de Jesus. Cuida de nós, cuida de cada um que assistiu essa mensagem e que ele possa crescer mais no Senhor, no nome de Jesus. Amém.